Olá, hoje gostaria de partilhar convosco algumas reflexões em torno do livro Viver Depois de Ti, da autora Jojo Moyes, um título que certamente vos será familiar pelo sucesso que alcançou e também porque dele derivou um filme que atingiu igual sucesso, mas também muita polémica. O tema central do livro e do filme é a eutanásia e daí toda a polémica em torno deles. Will Traynor é um jovem de 30 e poucos anos que sofre um acidente ao atravessar uma rua, é atropelado por uma moto e por isso fica tetraplégico, conseguindo apenas falar, mexer a cabeça e levantar ligeiramente um dos braços. Antes do acidente, ele tinha uma vida bastante satisfatória, quer a nível profissional, quer a nível afetivo, quer a nível de lazer. Desenvolvia toda uma diversidade de desportos que lhe davam muita satisfação. Por isso, ele está a ter imensa dificuldade em adaptar-se à vida que agora tem e está a reagir muito mal a ela, dificultando até a interação entre os próprios membros da família. Tem um enfermeiro que faz fisioterapia com ele e também trata de algumas situações médicas que ele possa ter de enfrentar. Entretanto, ele precisa de alguém também que lhe faça companhia, que o distraia, que consiga realizar atividades em conjunto que lhe possam proporcionar também prazer e mostrar-lhe que a vida ainda assim vale a pena ser vivida. E aqui entra Lois Clark, uma jovem que acaba de perder o trabalho no café onde se encontrava e que está desesperada por conseguir outro, uma vez que é o pilar financeiro da família. Ela vai ser entrevistada pela mãe de Will e é admitida como sua cuidadora. Mas Will não está disposto a facilitar-lhe a vida de forma alguma. Ele tem atitudes de rejeição, procura assustá-la, procura de certa forma afugentá-la, de tal forma que Lou não sabe nem como ocupar os dias que passa naquela casa. Um dia, porém, ao assistir a um filme, o Will convida Lou para assistir com ele e é assim que gradualmente ele vai permitindo que ela entre na sua vida. Lois esforça-se ao máximo para pesquisar todas as formas de entretê-lo, entre aspas, de o levar a encontrar alguma satisfação em atividades alternativas que agora ele possa realizar. Entra também num fórum de tetraplégicos e seus cuidadores para obter algumas respostas às suas dúvidas. Ela não sabia quando foi contratada, mas ao ouvir uma conversa inesperadamente entre a mãe de Will e a sua irmã, fica a saber que Will pretende sujeitar-se à eutanásia na Suíça e que deu um prazo de 6 meses aos seus pais para tentar mudar de ideias, ainda que ele próprio considere que já está decidido. Lois fica ainda mais aflita para conseguir que Will perceba que há coisas que podem levá-lo a sentir-se bem, ainda que tenha todas as condicionantes que a sua nova situação agora lhe provoca. Começa por tentar levá-lo a uma corrida de cavalos. Ela organiza tudo ao mínimo detalhe e Nathan acompanhá-los-á de maneira a garantir apoio a Lou no desenvolvimento desta atividade. Porém, alguns percalços levam a que ela falhe o objetivo. Lou sente-se muito mal com isso, mas o pior é a atitude de Will, que lhe diz que ela é como todos os outros, que não respeitou os seus gostos, porque simplesmente partiu do princípio que era bom para ele assistir a uma corrida de cavalos, quando ele detesta esse tipo de atividade. Aqui
podemos refletir sobre este aspecto, como nós, podendo estar de fora de uma situação que desconhecemos, entendemos dar sugestões de coisas que ou os outros possam fazer para se divertir, sem ter em conta quais são os seus gostos pessoais, independentemente das atividades serem ou não acessíveis para pessoas com deficiências. A verdade é que essas atividades podem não corresponder aos interesses e aos gostos destas pessoas e, por isso, acima de tudo, há que pensar em perguntar-lhes primeiro se estão interessadas e se é isso que eles próprios querem fazer. Continuando com aquilo que o livro nos oferece para reflexão, Will vai receber em casa a sua ex-namorada, que vem anunciar que se vai casar com um antigo amigo dele. Will parece não ficar perturbado, mas a verdade é que destrói todas as fotografias que tem em casa da ex-namorada e até da sua antiga vida. No entanto, inesperadamente, perto do casamento, decide ir e Lou vai com ele. E também, mais inesperado do que tudo, eles acabam por se divertir imenso, até dançando na cadeira de rodas, ela sentada no colo dele. É extraordinário ver como que, por momentos, ele consegue desligar-se da sua situação e viver aquela que poderia ser uma hora má para ele de uma forma completamente diferente, alegre e até desafiadora aos olhares dos outros que estão perplexos com aquela nova identidade de Will. Entretanto, Lois vê que o tempo vai passando e que ela precisa de fazer ainda mais coisas para despertar em Will a vontade de viver. É certo que ele já descobriu algumas coisas de que gosta e que vão fazendo, como por exemplo ir a concertos, ficar a ver o luar, ele apanhar banhos de sol. Ela consegue até que ele retome a sua aparência, cortando-lhe o cabelo, fazendo-lhe a barba, enfim, uma série de pequenas coisas que o podem tornar mais bem disposto. Mas, ainda assim, ela está na dúvida. Será que vai conseguir? Toda esta dúvida percorre o livro e deixa-nos com o coração nas mãos, a pensar, mas até onde é que isto nos levará? Será que o Will vai mesmo, depois de tudo, querer morrer, depois de ter visto o que é possível fazer? E mais importante ainda, depois de se apaixonar por Lou e ser por ela correspondido. É que Lou tinha um namorado, mas quando decide levar Will de férias para lhe mostrar uma série de atividades que ele pode praticar mesmo na sua condição, acaba por romper com o namorado e perceber que o que ela quer é ficar com Will. Infelizmente, Will adoece pouco tempo antes desta viagem e não é possível realizá-la, tendo que Lou, à última hora, procurar uma alternativa. Mas consegue-a. Vão para as Ilhas Maurícias, onde ele poderá desfrutar do sol e até de banhos naquele mar tranquilo e de águas tão tépidas. Bem, estamos quase a chegar ao fim do livro e ainda não sabemos qual será o resultado. Mas eis que na última noite, Lois e Will estão na praia a usufruir daquela calma, mas também da música que vem de dentro do hotel e beijam-se, sendo que Will interrompe o beijo e diz não. Ela pensa não ter percebido bem. Não? Não, eu não sou capaz, não quero esta vida e não sou capaz de te dar aquilo que tu mereces. Ela fica indignadíssima porque confronta-o perguntando se não é suficiente o amor que sente por ele, se ela própria não é suficiente para ele, porque desde que eles queiram podem dar certo esta relação. Mas Will está absolutamente inamovível.
Não, ele não quer esta vida. Ele queria amá-la, mas livremente, de outra forma, de todas as formas que ele quisesse, não desta forma incapacitante. Lois não aceita nem compreende e não quer nem falar com ele até irem para casa. Quando chegam a Londres, a família dele está a aguardá-los no aeroporto e querem comemorar porque pensam que foi um sucesso e que vai ser possível manter o Will com eles. Mas a mãe de Will percebe, pela expressão de Lo, que assim não será e que Will persiste no seu objetivo. Todos estão tristes, Lo não quer mais falar com Will e eis que chega o dia que ele tinha marcado para ir à Suíça para o seu suicídio assistido. Lois está sem saber como agir. Ela gostaria ainda de o ver, mas não tem coragem, até que recebe um telefonema de Camila, a mãe de Will, que lhe pede para ir porque ele assim lhe pediu para fazer. Lois, contra a vontade da mãe, que diz que ela não voltará a entrar naquela casa se for agora, neste momento, dar apoio a uma atitude deste género, vai mesmo ter com Will e eis que se encontram naquela clínica onde ela chora no peito dele, mas onde também o vê tranquilo e em paz como nunca o tinha visto antes. É que aparentemente esta é a decisão que ele tomou e da qual nunca abriria mão, fosse quem fosse que entrasse pela sua vida, para lhe mostrar o que quer que seja que lhe melhorasse a forma de viver. E é assim que este livro nos deixa com dúvidas, com mágoas e que nos faz questionar, afinal, o que é que vence? Afinal, o que é que vale a pena para cada um de nós querer estar aqui nesta vida, apesar de todos os problemas que possamos enfrentar? Quais são os limites? Costumamos ouvir dizer que cada um recebe aquilo com o qual consegue lidar, mas é assim mesmo? Porque se assim fosse, haveria quem se quisesse matar para se libertar da vida que tem? Por outro lado, há as questões religiosas que claramente vão contra este tipo de situação. Mas, independentemente das crenças de cada um, está o amor. Aparentemente, o amor não foi suficiente, mas, por outro lado, será que não foi mesmo? Ela, Lo, vai até ao último minuto ter com Will. Está presente, ainda que a decisão dele seja partir. E no fórum no qual ela participa, há quem lhe explique que isto é tudo uma questão de opção, que há efetivamente quem queira viver nas condições em que se encontra, mas há quem prefira partir e desistir, porque não consegue suportar as incapacidades que agora tem de enfrentar. De certa forma, o amor do Will também vence, porque ele quer Lo ao seu lado até ao final. Ele prepara toda uma vida para ela, para que ela possa se desenvolver, porque ela própria descobre ser uma outra pessoa que não julgava ser. Ela era medricas, ela era uma pessoa sem horizontes e o Will mostrou que há toda uma vida para ela explorar para além disso e deixa em condições de o fazer. Portanto, apesar da morte, o amor vence. Pensemos um pouco nisto, reflitamos e, enfim, quem não leu, que possa ler este livro, que vale bem a pena. Até à próxima.